E aí vem o presidente Lula e agora vai nessa pauta. Gastando o governo milhões, bilhões para contar à população todas as coisas boas que o governo Lula está fazendo. E que obviamente não chega à população, porque senão não precisaria pagar para mostrar o que está fazendo. E é desaprovado por 50% dos eleitores e aprovado por 47%. Isso de acordo com uma pesquisa da plataforma de jornalismo meio do Instituto Ideia, divulgada hoje. A diferença está dentro da margem de erro, de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E não souberam responder, somam 3%. Bianca, eu ainda não consigo entender como somente 47% ou como 47% aprova a gestão do presidente Lula. Alguma ideia? Não dá para saber o que essas 47%, né, do número aí total de pessoas entrevistadas, o que eles estão vendo de tão positivo? Bolsa Família. Exatamente. Ou então estão aí ligados ao governo, de algum jeito, estão acreditando na narrativa, só assistem as emissoras, né, essas que a gente sabe que são contratadas pelo governo, né, que são assessorias de imprensa. Ou seja, são pessoas desinformadas, porque custa tanto, mas custa tanto aprovar esse governo. Custa tanto, custa teus valores, custa a tua inteligência. Você precisa se fazer de burro para aprovar esse governo. Então não dá para entender, não dá para aceitar. Eu tenho uma conta para fazer. Professor, vou compartilhar contigo a conta. 160 milhões de eleitores, 94 milhões de pessoas penduradas no Bolsa Família e algum outro benefício que tira dinheiro de quem tributa para dar dinheiro para quem não trabalha. E eu vou mais longe. Eu adoraria, eu sou defensor e eu briguei, aliás, ele brigou comigo, com o Milei, que me chamou de liberal de esquerda, porque eu defendia a ajuda social, mas no conceito seguinte, eu procurei emprego, não consegui, bota, vamos lá, vamos te ajudar. Não procurei emprego, não vou te ajudar, não vou pagar vagabundo. Aí o Milei brigou comigo naquela época. Mas se nós temos 160 milhões de eleitores e 94 milhões de pessoas que não estão colocando as crianças, aí está explicado os 47%. Eu vou um pouco além. Para começar essa questão que você falou do auxílio, isso não é uma proposta socialista. A proposta socialista é manter os caras como escravos desses auxílios. Claro, isso é uma proposta socialista. Claro. Isso foi uma proposta do Friedman para aquecer a economia e é uma proposta de fazer um processo transitório para que não dar instrumentos e armas para a esquerda. Mas é um processo transitório dentro daquilo que você falou. Tem que ter os vínculos para a saída. O indivíduo só pode aceitar se ele tiver um compromisso de que ele vai ser retirado dessa Bolsa Família. Isso é um processo de um planejamento estratégico. Você está absolutamente certo. Eu posso estar enganado. O Milei talvez ele tenha sido muito rigoroso com você, mas isso não é proposta socialista. Proposta socialista é deixar eternamente no Bolsa Família. Aí é que entra no socialista. Desculpa, essa proposta do Friedman, que é o imposto negativo, que aliás é o que a gente está fazendo aqui em São Paulo, o programa Superação. Você dá a bolsa para a pessoa, qualifica ela, o governo do estado, aqui através do governador Tarcísio, vai além. Arruma o emprego para a pessoa. Perfeito. É isso. E a pessoa continua recebendo paulatinamente aquele valor que ela já recebia há alguns meses, até 6, 7 meses, enquanto ela se mantém no emprego. Nós levamos carretas de capacitação. Então nós levamos para uma cidadezinha chamada Rafard. Tinha uma empresa que fazia carreta de caminhão, precisava de 80 soldadores. Nós qualificamos 80 soldadores e colocamos para trabalhar. Então veja a diferença. Agora a minha dúvida é outra. O filho do Lula que mora em Madrid, está nos que desaprovam ou nos que não souberam opinar, secretário? Deve ser. Você também não sabe opinar, mas é genial, porque isso é a aplicação do Friedman. Essa é a proposta da aplicação. E isso não é coisa de esquerda, isso é coisa de direita, para dinamizar a economia e qualificar a mão de obra, e retirar as pessoas da pobreza. Mas no caso de 50%, primeiro, o que você falou, eu concordo que tenha esse conjunto de indivíduos que são penduricários de bolsas ou de assistências socialistas. Mas tem um outro dado também, tem que ver como é que foi feita a pesquisa, qual foi o instrumento. Porque o que me assusta é que quando você pega a pesquisa total, 50 desaprovam, 47 aprovam. Os 47
7 para não estar ali. Mas nas outras que fazem uma avaliação do governo em determinados segmentos, existe um percentual de 20 e poucos por cento que acham que é maravilhoso do governo, 30 e poucos por cento que acham que é péssimo o governo, mas existe uns 20 e poucos por cento que não sabem o que falam, acham regular, que para mim é o pior, é o regular. Por qual razão que isso me preocupa? Porque a tendência do regular é dizer, então eu não vou mudar nada, porque eu não quero apostar naquele que vem com uma proposta concreta que pode me trazer trabalho. Junta com o cara do Bolsa Família e diz assim, por que eu vou mudar? Se eu já estou ganhando o suficiente, depois eu posso ir lá para o meio da rua e fazer o que eu quiser. É isso Esse aí. é que me preocupa.